Estamos aqui com mais um episódio do NijuCast e hoje com umas presenças super especiais para a empresa, que é a Mari, que trabalha no ramo do marketing digital no transporte há muito tempo, e a Luísa, nossa marqueteira da Niju, e que está aí também, né, no segmento do transporte há alguns meses. Então, hoje vamos falar sobre marketing em empresas familiares. Sejam bem-vindas! Oi, Rô, obrigada. Tô bem feliz de estar aqui. Oi, Luísa. É um teminha bem legal, né? Que a gente já estudou bastante, né? Muito! Bom, vamos lá. Mari, conta um pouquinho da tua história. Quanto tempo tu tá na área do marketing, principalmente ali no segmento de transporte? Bom, se eu falar quanto tempo eu tô no marketing, eu vou entregar a minha idade, né? Não é a intenção, né? Porque eu não sei quem vai ver nem ouvir o podcast, né? Mas já faz, assim, um bom tempo, tem mais de 12 anos que eu trabalho no marketing, né? Sou formada em publicidade e propaganda e tenho pós em gestão comercial. Então, a minha veia sempre foi muito voltada pro marketing e pro comercial, né? Entendendo que um é estratégia do outro, né? E no ramo de transporte, eu tô há 6 anos. Só 6 aninhos, né? Parece que é pouco, mas é bastante, né? Já é uma trajetória, né? E hoje eu tô no marketing da Acessocar, né? Que é um parceiro da Niju. Há muitos anos, inclusive, né? Há muitos anos, inclusive. 4 aninhos. É muita história para pouco tempo. Uhum. E aí, Luísa, conta um pouquinho da tua trajetória. Então, eu trabalho com marketing fazem 2 anos, porém era um marketing B2C, né? Que era pro consumidor final. E hoje em dia a gente trabalha mais com empresas, né? E é totalmente diferente esse marketing industrial. Então, na verdade, a Mari também começou trabalhando na Niju, né? A gente começou aí com essa estratégia na Niju de querer mais atuar, né, nas redes sociais, no digital, que querendo ou não, a gente sempre falou, tanto a Mari como a Luísa já trabalharam, né, diretamente comigo, e a gente falava o quanto era sofrido, assim, para uma indústria estar nas redes sociais. Por muitas vezes a gente se sentiu perdido de quem a gente abordava. A gente aborda o cliente, a gente aborda o motorista, a gente aborda quem compra, a gente aborda quem usa. Então, a gente já passou por muitas dessas pautas, né? E eu queria, Mari, que tu contasse como assim a Niju te procurou. Na verdade, a gente, em um primeiro momento, queria para o consumidor final, né? A gente queria tentar aí vender carreta, digamos assim, pelas redes sociais. E foi um desafio muito grande para ti, né? Muita gente acha que é simples. Segue uma trendzinha do Instagram, do TikTok. Não, não é. Porque muitas vezes você não tá falando só com um tipo de consumidor final, né? E no caso da Niju, você tem o motorista, mas você tem também o teu cliente lá dentro da Niju, né? Você tem o teu colaborador, você tem o teu fornecedor. Então, são várias pessoas que estão envolvidas no processo e que o marketing não pode esquecer de nenhuma delas, né? É bem desafiador. Eu digo que quem não tem muito essa vivência dentro de uma indústria é muito diferente, né? Porque às vezes a gente vê uma loja de departamento, enfim, que querendo não é mais fácil, porque é um outro tipo de marketing desafiador, mas como talvez foca só em uma pessoa, as coisas parecem que fluem um pouco mais. E nós, nesse ramo de indústria, de implementos e transporte, às vezes a gente fica um pouco perdido, né? De quem a gente deve focar. E, na verdade, a gente deve focar em todo mundo de formas diferentes, né? Então, são muitas estratégias que a gente se desafia de uma forma a entregar um tipo de conteúdo para o cliente, um tipo de conteúdo para o motorista, mas de uma maneira um pouco igualitária, né, Luísa? E como que foi para ti entrar nessa diferença de segmento? Então, como eu sempre fui acostumada a tratar com o marketing B2C, eu tentei ir por essa linha. E principalmente no Instagram, como é uma rede social, o interessante mesmo é você mostrar um relacionamento com o cliente. Então, por isso que a gente está tentando trabalhar o marketing de relacionamento, mostrando um pouco mais que a Niju é uma empresa familiar e conhecendo os nossos clientes nas jantas que a gente teve e tal, a gente pode ver que eles são pessoas como a gente, como o seu cestilho. Então, eu tento tratar os assuntos que o seu cestilho gostaria de ver para o Instagram também, para os nossos clientes verem também. É isso que eu estou tentando trazer. A gente foi muito legal essa troca que a gente teve, tanto com a Mari como com a Luísa, né, dentro da Niju, porque a gente viu da importância do marketing estar atrelado ao comercial, né? Muito. No momento que a gente trouxe o comercial para perto do marketing, a gente começou a promover, né, ações comerciais, eventos para trazer os clientes para próximos. E a gente também viu que antes era o nosso receio, é um público um pouco mais, né, mais velho, talvez não goste tanto, e a gente vê quanto eles querem participar e querem mostrar, né? Então, Mari, fala mais um pouquinho disso, desse engajamento entre marketing e o comercial.
Então, ainda tem algumas empresas, né, que relutam, e aí aqui entra muito na pauta que a gente estava falando antes das empresas familiares, que o marketing ele ainda é visto como um custo e não como um investimento, né? Mas vamos lá, se a gente olhasse de uns 10 anos para cá, o cenário, agora falando no Brasil, né? O cenário, ele mudou muito. Agora, se a gente olhar da pandemia 2020 para cá, aí sim a coisa começou a acontecer, né? Acelerou muito e o TikTok é uma coisa que tá aí para provar, né? Os próprios reels dentro do Instagram, né? Então, eu sempre falava, né, pra Rô, que eu mesma, quando tava ali no auge da pandemia, tinha o TikTok, enfim, outras redes sociais também, eu pensava, nossa, será que isso vai rolar? Será que é assim mesmo? Sempre pensando no B2B, né? Porque eu já estava inserida nesse mercado. E quando eu entrei na Acessocaro e também atendendo outros clientes, você vê que sim, que veio para ficar e que o marketing comercial, eles precisam andar juntos, né? O marketing, ele é a estratégia que o comercial vai executar, né? E sem outro, nenhuma empresa sobrevive, né? Então, é uma relação, assim, interindependente, né? Não tem como ver separadamente, né? Mesmo algumas empresas, como eu falei, veem no marketing como custo hoje, né? O que não é um baita de um investimento e muitas vezes a gente se engana achando que precisa ser um investimento altíssimo, às vezes com pouca verba ou até como a Luísa falou, marketing de relacionamento, às vezes você não precisa de verba, né? De grana ali envolvida, você precisa de relacionamento. É verdade. E acho que mais importante ainda do que o marketing, ele não é também só focado pro comercial, né? A gente fala muito lá na empresa, a gente sempre trocou muito essa ideia de que para nós é muito difícil vender um implemento rodoviário pela internet. Não é propriamente o nosso foco, porque o nosso cliente, talvez ele não tá tanto nas redes sociais como a gente gostaria que ele tivesse. Mas é para essa importância de posicionamento de marca. De que a gente conhece a nossa força, a gente sabe do nosso produto, mas se a gente não tá na rede social hoje, as pessoas não reconhecem o que a gente que tá lá dentro vê, né? Então é isso um pouco que a gente tem buscado, né, Luísa? Sim. De mostrar a marca Niju, a força Niju pros clientes, mas também para outras pessoas que não conhecem. Porque eu me lembro que eu falava muito na pandemia que a gente foi qualificado como o serviço essencial. E todos os dias a gente recebia denúncia, todos os dias vinha a polícia e dizia, vocês não, né, o pessoal tá vindo, a gente só tá vindo fiscalizar, ver se vocês estão seguindo as normas, mas vocês podem estar aberto, prestar serviço. E a gente dizia, as pessoas realmente não sabem o que a gente tá fazendo aqui. Não entendem. Eles viam como se a gente tivesse, né, burlando as regras. Uhum. Nossa, vocês querem faturar no meio de um caos. E muito pelo contrário, a gente tava muito focado em trabalhar para disseminar comida, para disseminar alimentos, porque é isso que o transporte faz. Então, assim, eu falo muito isso pra Luísa. Poxa, às vezes o vizinho que mora na frente da nossa indústria não sabe o que a gente faz. Não conhece. Uhum. Então, assim, onde ele vai ver isso se não for na internet? Né? É verdade. Então, fala um pouquinho, Luísa, das estratégias que a gente tem adotado, né? A gente tem muita troca sobre isso. O Instagram, o TikTok, as redes sociais, eles são a maior vitrine que a gente tem hoje para apresentar para o nosso cliente. Porque a Niju, ela não tem uma vitrine ali na empresa, né? Não passa pessoas ali e pensa, vou comprar aqui. Porque tanto é que na nossa fachada nem tem tanta demonstração dos nossos produtos, do que a gente faz. Porque a internet, ela traz isso pra gente. Ela traz o cliente lá do outro lado do Brasil, traz pra gente, até do outro lado do mundo, né? Então, quando a gente foca nas redes sociais, a gente consegue alcançar mais pessoas e de formas diferentes. Como, por exemplo, como a Rosana falou, a gente pode não vender através das redes sociais, mas a pessoa que tá ali vendo os stories, às vezes vê um story legal, quando ela for precisar, ela vai lembrar da gente. Ou então, já aconteceu comigo, de eu estar precisando de alguma coisa, ver um story de outra pessoa e achar o que eu queria. Mesmo que eu nem sabia que aquela pessoa vendia, mas só pelo fato de eu achar ela, eu consegui descobrir que ela vendia aquilo. Então, é por isso que a gente trabalha tanto com as redes sociais. E como sendo uma empresa familiar, eu gosto muito de trazer essa parte da família. Trazer a cara da Rosana, a cara do seu Cecílio, do Júnior. Porque é uma Você família. coloca todo mundo pra trabalhar. É uma família. E os nossos clientes, os mais próximos, eles conhecem essa família. E eles também são família. Então, é de uma família para outras famílias. A gente sempre bate muito na tecla, e é tanto a ideia do podcast, que é pessoas se conectam com pessoas, né? E eu acho que sempre quando tu tem uma admiração por trás do CNPJ, que eu até falei que todo CNPJ traz um CPF de muito sucesso. Então, assim,
é muito mais fácil tu querer consumir um produto quando você admira a pessoa que tá na frente daquilo, quando você vê que ela também se importa com o cliente, que ela se importa com o colaborador, que ela se importa com o fornecedor, que é uma máquina que faz a sociedade, né, girar. Então, eu acho que a gente começa a ter um outro olhar, né? Eu trago um case, assim, de sucesso que a Luísa, a gente fala muito, é mesmo a CIMED, né? Isso. Que é uma empresa farmacêutica aí de muitos anos, que até então ninguém nunca associava o nome CIMED com a grandiosidade que eles estão aí hoje nas redes sociais, né? E tu também tem trazido isso pra Sessocar, né, Mari? Sim. Trouxe isso pra Niju também, esse feeling da gente buscar o relacionamento. Sim, e sempre com foco nisso que a Luísa falou, né? O desafio da empresa familiar, né, Rô? Porque é bem como você disse antes, né? Atrás de todo CNPJ, ele tem um CPF, né? E todo CPF, ele tem uma história. Então, você tem que entender, você tem que honrar, né? Eu, quando entrei na Sessocar, eu também me deparei com uma família. E como toda família, como as nossas famílias, né? Tem costumes, tem uma cultura, cada um tem um jeito, né? E é como o nosso DNA, cada um tem um, né? Então, não tem como você comparar, não existe uma receita mágica de bolo que o que deu certo na Sessocar vai dar certo na Niju, vai dar certo no Grau, no Toso, não, né? São empresas diferentes, são CPFs diferentes, são estratégias diferentes, são marketings, né, Luísa? Diferentes, né? Então, eu acho assim que é sempre você honrar quem já esteve ali, né? Como tem agora essa questão da sucessão, né? Também que até no outro episódio, né? Você estava falando com o Júnior, com o seu filho, né? Isso é muito importante. Daqui a alguns anos, você e o Júnior vão estar, de fato, à frente da Niju. Assim como na Sessocar também, assim como em outras empresas, né? E o marketing, ele precisa sempre estar a par disso, se atualizando e entender qual é essa geração que está ali, como que eu posso honrar e como que eu consigo auxiliar, né? E aí, isso, claro, vai trazer vários tipos de marketing, né? O marketing de relacionamento, o marketing comercial, o marketing de influência, né? E assim é importante o marketing, ele associar todas essas gerações, né? Porque a gente diz hoje dentro da Niju, tem meu pai, que tem 69 anos, tem meu irmão, que tem 41, e eu tenho 24. Então, a gente tem duas gerações, mas já de idades bem diferentes, que cada um foca em um ramo, né, do Instagram. Eu vejo que eu, com certeza, já tô muito mais familiarizada, né? Eu nasci, digamos, nessa era. O Júnior já pegou ali um pouquinho o negócio andando, gosta bastante, tem bastante familiaridade. E meu pai gosta, mas no celular dos outros, né? Que pai, vem aqui, vamos gravar um vídeo, ele adora, mas ele ainda não tá no mundo digital. E no início até ele foi bem receoso, do tipo, a gente não precisa disso. Pra quê? Isso é um custo. Ele tinha muito essa visão. E hoje já ele tem uma visão completamente diferente. Ele é super participativo, ele sabe da importância. Hoje o seu estilo, ele tá global? Ele tá. Ele tá um ator já, ele não é coadjuvante, é uma né? estrela, Ele já tá, é uma estrela, já pode concorrer ao Oscar, né? É verdade, só vamos esperar a filha liberar, ter o Instagram pra ele. Estamos nessa batalha aí. Mas é muito legal, porque às vezes a gente tem receio de trazer isso pra uma empresa familiar, né? No início eu pensava, mas eu vou chegar com essa ideia, meu pai não vai gostar, vai achar que é um custo, não vai querer investir. E no momento que tu mostra que isso é importante, que nem ele mesmo mencionou, ele disse, meu Deus, postamos um vídeo ontem, já tem gente de São Paulo me chamando. Sendo que meu pai não tem rede social. Porque ele vê os resultados, né? É importante. Exatamente, ele Aí ele se engaja. Né? Então, assim, aquela pessoa que tá receosa um pouco de será que se investe, é só tentando, né? A gente, agora que eu digo que a gente tá numa fase muito boa de marketing da Niju, mas foram alguns anos aí de tentativas e empresa familiar é isso, né? Muito erra e acerta, mas o importante é não parar de tentar, porque numa hora a gente uma hora engrena, uma hora vai. Exato, então assim, é muito legal pra gente trazer pessoas qualificadas, né? A gente teve a Mari, tem a Luísa e vamos continuar seguindo, tem a galera aí que tá engajando com a gente no podcast. Então é muito importante isso, não só pro comercial, mas como nome, né? Como marca, deixar né? A marca da Niju, né? Exatamente. A marca da Niju e marca de qualquer outra empresa, porque eu acho que todas as empresas familiares hoje têm uma história. Sim. E é uma importante geração... a gente trazer a essência da família, né? A essência da empresa, como é uma empresa familiar, que o fundador ainda tá na frente, né? Como o seu Cestílio, é importante a gente trazer a essência dele, trazer o porquê que ele começou a empresa, junto com nossos princípios, os valores, né? É muito legal isso, né, Mari? O que vocês têm usado, assim, na Sessocar ao longo dos anos, que você também já trabalhou lá, né?
há bastante tempo. Como que tu vê essa evolução do início que tu entrou e o nível que tá hoje a Sessocar nesse segmento? Tu sabe que, claro, né, agora pegando assim um pouquinho pra mim, né, até me achando um pouquinho, né, mas muita gente fala assim que a Sessocar era uma antes do marketing e outra depois, né? E hoje quando eu olho lá, quando eu entrei, 2019, 2020, eu vejo quanta coisa que a gente conseguiu implantar, né? Então, ainda não existiu de fato uma linha de sucessão, né? Porque começou, obviamente, com um pai ali, com um patriarca, e os dois filhos já estavam ali juntos desde sempre, né? Desde cedo. Iniciou num cenário de sucessão. Iniciou também de uma forma bem diferente, né? E agora a sucessão em si, ela ainda não está acontecendo, né? Mas tudo ruma para que sim, né? Para que isso aconteça, né? E assim, é nítida a diferença, né? E aí eu volto a falar no que a gente tinha comentado antes, né? Toda empresa precisa de marketing, não importa o segmento, não importa quanto ela fatura, não importa o local onde ela tá, né? O marketing, ele não pode mais ser visto como um custo, ele é um investimento, né? E às vezes quando a gente fala investimento, a gente pensa só em investimento de dinheiro, e não é um investimento de energia, de estratégia, de você pensar diferente, de você, né, colocar as coisas para funcionarem, né? Antes, até aproveitando o gancho, que a Luísa estava falando, né, de empresas familiares, né, enfim, de trazer a essência, né, da família para dentro das redes sociais. Claro que agora, se eu colocar aqui um dado, pode ser que eu minta, mas eu sei que o Sebrae tem dados e que, principalmente aqui na nossa região, né, Santa Catarina, enfim, região sul, a maioria das empresas que tem aí a idade que a Niju, que a Sessocar tem, 29, 30, 31 anos, elas são empresas familiares, né? Então, não adianta a gente fugir. Você pode até tentar, né? Mas você vai acabar em algum momento se deparando, né? Aí, para quem trabalha com marketing, né? Dentro de uma empresa familiar. E toda empresa familiar, ela tem uma história, né? E ela precisa ser estudada, ela precisa ser honrada, ela precisa ser entendida. E aí, claro, né? Cabe aí aos líderes, aos gestores, eles abrirem, né, a mente e as portas, que é como, né, você tem feito, né, o Júnior também, o seu Cestílio também, para que dê esse up, né, e isso com certeza o marketing vem muito a agregar. E é interessante falar que a gente tá falando de segmentos bem específicos, né, como é o nosso ramo da Niju de implementos rodoviários, né, como é o da Sessocar de venda de peças de caminhão, mas tu já tem tido esse resultado comercial já na venda com o marketing, né? Sim, é como a gente falou antes, né? É uma coisa muito específica. Então, por exemplo, eu não vou comprar uma peça de caminhão, eu não tenho caminhão, né? Uma coisa é se fosse automóvel, né? Peça de carro. Mas é uma coisa muito específica. Então, é como você fala, é como você vende, é como você comunica, até o tipo de promoção, né? Que você faz. Às vezes, e aqui na Fetranslog a gente vê isso, né? Diariamente ali no nosso stand, né? O cliente, claro, ele quer ver a peça, ele quer entender, ele vai comprar, mas é relacionamento, é ele saber que ele tem a confiança daquela marca que está por trás daquele CPF que está atendendo ele, de que vai ter uma peça com garantia, uma peça com qualidade, né? Que é uma peça, enfim, original, que não vai dar problema, né? Porque afinal de contas, aí voltando, né? Mais uma vez aí no que tu disse, né, Rô? Na época da pandemia, as pessoas não entendiam o que a Niju fazia. Como assim vocês estão abertos, né? Vocês estão burlando alguma regra? A Sessocar também, mas olha só, o cara que tem a carreta lá da Niju quebrou, ele precisa da peça da Sessocar, entendeu? Então, a gente não para, às vezes, para pensar na grandiosidade disso, né? As vacinas que vieram, alguém teve que transportar o medicamento, alguém teve que transportar o alimento, alguém teve que transportar, né? Então, vai muito além, né? Quando a gente realmente para pensar, assim. E realmente, que nem agora tu falou, né? Quem pensa numa peça de caminhão, primeiro tu compra o nome antes de comprar a peça, né? Então, eu compro a peça de caminhão na Sessocar. Antes de tu pensar no que tu já vai comprar, tu já vai pensar onde, qual é a credibilidade que passa. A mesma coisa no nosso ramo de implemento, né? Sim. Antes da pessoa pensar no produto, ela pensa no nome. Sim. Não à toa que as duas empresas, né? A Niju com 29 anos, a Sessocar com 31 anos, né? E aí, no Brasil mesmo, né? A gente tem uma crescente muito grande de microempreendedores individuais, né? Nos últimos anos, o que isso é ótimo, né? Mas as empresas familiares, elas estão completando aí 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? E muitas, né, que começam, às vezes, assim, a gente fala, no fundo de quintal. Cara, passou dos 5 anos,
parabéns, empresário, você conseguiu um super marco, porque não é fácil, né? Não é fácil. E quando você tá dentro de uma empresa familiar, em empresas do porte da Niju e da Acessocar, você vê o desafio que é, né? Você manter o colaborador, né? Um quadro de colaboradores enorme, como tem na Niju, tem na Acessocar também, né? Então, são colaboradores que têm família, né? Então, uma coisa tá interligada com a outra, né? A gente sempre fala de que a importância de fazer o que viraliza, o que serve para todo mundo, mas nos nossos segmentos específicos, o que funciona para todo mundo não funciona pra gente, né? É verdade. Então, eu e a Luísa, a gente tem muito essa troca de pesquisar, de estudar, de testar, de ver o que rola, do que não rola. E no fundo, a gente sempre chega na máxima de que pessoas se conectam com pessoas, né? Sempre. Então, não importa o que a gente faça, a gente sempre cai nessa de que a gente tem que tratar bem o cliente, a gente tem que ter um bom relacionamento. Que acho que tudo vira uma consequência, né, Luísa, do que a gente vem trazendo. É verdade. Isso que a Mari falou sobre a marca, sobre a garantia da marca, é muito interessante quando a gente coloca também o seu, digamos, aqui no nosso segmento, o seu cestilho na frente, né? As pessoas compram porque elas sabem, conhecem o seu cestilho, conhecem o Júnior, sabem que eles não venderiam qualquer coisa, que eles não entregam qualquer coisa. Então, isso que é a nossa principal marca. Não é só a Niju, é o nome que tá por trás. Que as pessoas compram mais por causa do nome, né? Por causa da marca que a gente já deixou. A gente sempre fala também, né, eu e o Júnior, a gente troca muito ideia nisso, de que a gente se mostra forte no momento que aparece problema pro cliente, né? E quando aparece problema pro cliente, sempre cai, né, pro Cestilho Júnior. E a forma com que eles lidam e eles encaram aquilo, de que solucionam de uma forma rápida e ágil, faz o diferencial da marca, né? E abraçam o cliente, né? Exatamente. Não vão passar pro setor responsável. Eles mesmos. Exatamente. Eles vão assumem atrás. o BO. Isso. Mesmo com Isso 29 faz toda a anos de diferença. estrada, né? Eu acho que É ali que verdade. faz a grande diferença de tu ver de que né, você testa e você vê que, na verdade, pessoas se conectam com pessoas, né? E que o seu Cestilho tá à frente, de que o Júnior toma o partido da situação. Porque não importa quanto tempo de marca você tenha, você precisa disso constantemente. Daqui a pouco vai ser o Júnior, vai ser eu, vai ser os filhos do Júnior, vai ser, né, futuramente os meus filhos. Família Hans. A família Hans que formam a família atrás do Niju, que as pessoas que fazem o nome da marca ser forte, né? Não é o nome da marca abstrato que vai ser forte sem ninguém por trás disso. Então, eu acho que é muito essa importância do marketing, né? Sim. Na carreira, né, de vocês, que também sofreram muitos desafios, né? Porque a gente tá falando de marketing, vamos dizer, há 5 anos atrás já foi difícil, né? Então, imagina a Mari que tá aí há 10 anos já no segmento. Na época que tudo era poeira. Não, mas é um desafio bem grande, assim, Rô, porque é como eu falei, né? Muitas empresas, elas, de fato, elas não estão preparadas para ter um marketing estratégico, né? E elas não estão preparadas para realmente abrir a mente, dar carta branca para um profissional de marketing realmente qualificado fazer o que tem que fazer, né? Eu sempre falo assim, ok, tem que ter métrica, tu tem que ter um objetivo claro que tu tem que ter, tu não vai sair torrando dinheiro do nada. Só que é muito na tentativa e erro, né? E no segmento, no B2B já é assim, agora no segmento do transporte, né? Eu vivi muito isso assim na Niju e vivo isso no dia a dia na Acessocar. Uma coisa que pode super funcionar para uma loja de roupa, às vezes assim, ó, até para um centro automotivo, né? Que não é tão distante do segmento, não funciona. Às vezes não é a promoção, não é esse filtro aqui tá muito caro, esse diferencial aqui tá muito caro. Não, às vezes é o relacionamento, né? Como a Luísa falou, é a garantia, você ter a proximidade com a pessoa que tá te atendendo e, claro, a família, né? Que no caso de vocês, família Hans, a Acessocar, família Lang, né? De estar por trás daquele CNPJ. E a gente viu também, nós observamos essa tendência do mercado, que é a humanização das marcas, né? Agora, hoje em dia, a maioria das marcas estão colocando um rosto à frente, né? Porque traz essa garantia. Sim. Muitas vezes as pessoas tinham vergonha, né? Eu talvez, não sei, até errou, assim, até perguntar como que é pra ti hoje, assim. Que tu tem, né? Tu tem toda aquela malemolência, aquela desenvoltura, a Rosana vai, a Rosana faz, Topa né? tudo. Eu topo tudo agora, né? A Luísa te obriga, pode falar. Você também já me obrigou bastante, não é? Não me lembro. Já.
Mas assim, eu sempre gostei muito de falar, eu gosto disso. Na verdade, eu gosto, eu acho que isso eu herdei muito de família. Minha família é muito afetiva, é muito de relacionamento, é muito de tratar bem o cliente. Então, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Mas assim, nunca explorei, nunca tive isso muito na minha veia. Mas hoje, depois de entender o quanto isso é importante para nossa empresa, eu comecei a me soltar e ver que realmente eu gosto disso. Então, é uma coisa que a gente faz com muita naturalidade. E também quem acompanha, vê meu pai e meu irmão fazendo isso, parece que eles fizeram a vida inteira, né? Sim, parece que eles sempre se soltaram na frente de uma câmera. E, na verdade, isso nunca aconteceu pra gente. Mas é porque a gente trata isso com carinho, com amor e tudo. Então, toda vez que eu faço um vídeo pro Instagram, enfim, é como se eu estivesse falando com o cliente. É como se eu recebesse ele aqui no stand da forma que eu recebo ele no Instagram, porque eu sei que é ele que tá assistindo lá. Então, quando eu faço um vídeo pro colaborador, quando eu faço um vídeo pro motorista, é como se eu fizesse uma personificação de como se eu estivesse atendendo essa pessoa pessoalmente, porque é de fato como ela vai receber isso pela internet. Então, é de fato, eu acho que por isso que as marcas humanizam muito, que voltamos à máxima e que pessoas se conectam com pessoas. Com certeza. Então, acho muito legal esse bate-papo. Acho que tem ainda muito a evoluir. Daqui a algum tempo, nós já vamos vir aqui com outros cenários. Então, vai ser muito legal. Mari, deixa aí uma mensagem sobre o marketing para as pessoas. Bah, tanta coisa, né, que eu queria falar nesse momento, né, mas não dá, né, tem que escolher umas. Mas eu acredito assim, bom, vou deixar uma mensagem, poderia deixar para profissionais de marketing, poderia, mas assim, acho que vou deixar assim mais voltado para empresários, né, que é muito que a gente já vinha falando, né, aqui. O marketing, ele não é custo. Sim, ele já foi visto muito, né, como custo, e isso para mim é uma máxima, né, a gente tava falando aqui até agora disso. Ele é investimento. E quando você entende que você tem um profissional qualificado dentro da tua empresa e ele vai arregaçar a manga e ele vai fazer acontecer, eu tenho uma frase assim que eu gosto muito, né? Contrato e sai da frente. Porque se você tivesse tempo, né, para fazer tudo dentro da tua empresa, empresário, você não delegaria, você não contrataria. E não é isso. Né? Não é tanto que as empresas familiares têm aí 30, 40, 50 anos para mais e são enormes, são gigantescas, né? Então, os diretores, CEOs, enfim, eles têm N outras funções que eles precisam, de fato, estar à frente, né? Então, contrate, treine, né, essa pessoa para que essa pessoa conheça bem o teu serviço, o teu produto, deixa ela trabalhar, que uma coisa é certa, quando a pessoa é a pessoa correta, é uma pessoa ética, né, faz as coisas de forma certinha, ela vai te trazer resultado, e isso é B2B, isso é B2C, porque o marketing, ele tá aí para isso, né, e como a gente falou, antigamente a gente nem falava de marketing de influência, era marketing de serviço, marketing de produto e morreu. Aí depois começou o marketing de relacionamento, lá com o Kotler, né? Já trazendo aqui um pouquinho de teoria, né? Lá pelos anos 2000 ela vai paulada, né? Mas assim, ó, hoje você tem tudo. Você tem marketing de influência, você tem marketing pra tudo. E na verdade, tudo que a gente faz e tudo que a gente vê, isso que a gente tá fazendo aqui agora é marketing. Exatamente. E é muito legal a gente já deixar aqui uma próxima pauta, que agora me veio um insight. Estamos na FETranslog, né? Tanto que é um podcast que é bem dinâmico. E a grandiosidade da feira, a gente já pode trazer um próximo episódio de como organizar um stand e trazer uma empresa dessas grandiosidades para uma feira do porte que foi, né? Que é a FETranslog. Eu sei que também a Mari já participou com o Acesso à Car da Fenatran, né? A Niju também já participou. Então, para ver que o nível que nós estamos, né? A Mari já muito engajada, a Luiz também agora participou da primeira feira com a Niju. Então, a gente já deixa aí o próximo insight, um spoiler de um próximo episódio gravado com as meninas. Show de bola. E, Luiz, eu deixei aí uma mensagem pro pessoal. Como a Mari falou, para os empresários. Não é só um post, não é só um vídeo. Antigamente se investia muito em catálogo, em vitrine. Hoje em dia, a nossa vitrine principal são as redes sociais. Então, se você quiser investir, invista nisso. Não tenha medo. Como a Mari falou, contrate e sai da frente, deixe que a pessoa faça o seu trabalho, né? Porque como muitas pessoas, como o cara da engenharia estuda para engenharia, enfim, da contabilidade, a pessoa do marketing estudou para o marketing. Então, a gente vai estudar o comportamento do cliente, como o cliente pensa, e conheça também o seu cliente, dê liberdade, né? Para conseguir ter esse relacionamento com o cliente, o marketing com o cliente. É verdade. E eu já aproveito aí, as meninas falaram para os empresários, então agora eu vou falar para os marqueteiros, digamos assim, que testem, né?
E eu digo que acho que a palavra que eu associaria o segmento do marketing é muito proatividade, né? Eu acho que é o setor de uma empresa que mais a pessoa tem que ir atrás, buscar ideias, testar, errar, acertar. Mas é o setor que nunca vai ficar parado, nunca vai estar na mesmice. Então, se não for uma pessoa proativa em busca de novas ideias, né, criativa, enfim, talvez não seja tanto, né, para o segmento de marketing dentro de uma empresa. Então, porque o marketing, a cada minuto, ele tá mudando e tá acelerando. Se você piscou, você perdeu alguma coisa e não pode ficar para trás. Tem que ir para frente, sempre para frente. Aqui vai aproveitando uma dica pro recursos humanos, então, das empresas, né? Na hora de contratar marketing, a gente brinca muito, né, na Assessocar isso. Vê o trote da pessoa, vê como ela caminha. Cara, caminhou devagar, tchau, não serve, porque é isso que a Luísa falou. Muda o tempo todo, né? Assim, a gente não precisa nem abrir muito, mas, por exemplo, o Instagram, a toda hora, né, Lu? Ele tá atualizando. Você tem que estar ali, você tem que entender, você tem que estar por dentro. E, às vezes, uma coisa pequena é você tá logado ali no Insta da empresa que tem 1.000 milhões de seguidores, você faz uma cagada, foi. Queimou né? uma imagem de... Queimou a imagem da empresa, né? E empresas, né, que vendem pelo Instagram, um dia o Instagram fora do ar, bom, um dia o WhatsApp, né, fora do ar, olha o caos, né, que fica, né? Verdade. Então, é isso. É bem isso que a Rô falou. Bate-papo super produtivo, com vários insights. Já aí deixamos agendado o próximo com uma pauta super interessante. Então, eu agradeço muito a presença das meninas. Obrigada, Mari. Obrigada, Luísa. Obrigada, Rô. Obrigada, Deixem aí Lu. seus Instagrams pro pessoal achar vocês. O meu arroba, olha que chique, né? O meu arroba. Ai, me senti, hein? Mas fiquei muito feliz, Rô, pelo convite. Lu, obrigada. Tô bem animada, já tô louca pra ver os recortes, né? Vou ficar bem ansiosa, bem pouquinho, né? Pra variar, né? Quem conhece sabe, né? Mas o meu arroba é Mariana e Silvestre, com I no final. Me sigam lá, sempre posto coisas muito interessantes no dia a dia de marketing. Fala aí, Lu. Eu queria agradecer a oportunidade, Rô. Foi muito legal trazer esse podcast pra cá, né? Trazer essa inovação. Claro que tem outros estandes que também trouxeram, mas foi uma inovação pra nós. É verdade. A Niju se inovou, ela mesma. O meu arroba é @luisazugno. Vocês podem me seguir. Eu também tenho um Instagram focado em social media. Então, vamos lá. Muito obrigada, meninas. Segue lá a gente, @niju.câmaras. Se inscreve no canal e vai ter mais episódios por aí. Muito obrigada.